E aí, hoje eu vou te mostrar tudo o que eu fiz, absolutamente tudo, para sair de uma vaga de júnior no mercado brasileiro e entrar numa vaga internacional em 1 ano de carreira. Eu vou abrir para você aqui, cara, como que eu fiz as técnicas aqui, eu peguei essa vaga usando o LinkedIn. Eu vou abrir a minha conta, quanto que eu iniciei recebendo, quais foram os meus pagamentos aqui. Então eu vou abrir tudo aqui para vocês. Cara, vou mostrar como que eu consegui mostrar as minhas habilidades para empresas, técnicas de entrevista. Então, cara, se prepara, porque isso aqui não vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo bem denso, mas vai ser um vídeo com muito, muito, muito conteúdo, tá? Então, se você já vê valor nisso aqui, já quer receber mais vídeos como esse, mais vídeos ali te mostrando informações de valor que ninguém na internet mostra, já vem aqui embaixo, clique em se inscrever, dá um like nesse vídeo, já comenta ali, faz um comentário se você quer próximos vídeos assim, beleza? Ajuda a engajar o vídeo, ajuda a distribuir ele para mais pessoas. Aqui, para eu conseguir pegar a minha vaga, eu preciso te contextualizar um pouco, tá? Esse perfil ele não é um perfil que eu uso mais para fazer entrevistas. Tem 1 mês, mais ou menos. Eu mudei ele para falar sobre o meu projeto de mentoria, que é a Operação Código de Ouro, que eu levo outros programadores, eu ensino esses programadores a conseguirem pegar vagas lá fora em uma média de 4 meses, ganhando $5.000, tá? E convertendo para cá dá mais ou menos R$ 25.000, dependendo da cotação atual. Só que esse perfil, eu usei ele desde 2018 para estar aplicando tudo que eu vou falar aqui para vocês e para receber propostas. Então, aqui dentro, em 2018 eu estava ali como analista operacional, mudou o nome depois, mas no final era um analista de TI. Eu atendia a galera pelo celular e aí fazia manutenções. E aí depois desse trampo, eu fiquei bolsista, e aí de bolsista, recebendo R$ 390 na faculdade que eu estudava, fiz sistemas de informação, eu peguei a minha primeira vaga de júnior, que foi essa vaga aqui. Então, aqui dentro, na vaga de júnior, foi onde eu realmente entrei na minha carreira. Tanto é que 2018, 2019, sabe como é que bolsa é, né? Eu fiquei lá o ano de 2019 inteiro. Cara, eu não fiz quase nada no mercado. Eu não fiz quase atualização nenhuma. O que realmente me jogou no mercado foi em 2020, quando eu comecei a pegar o meu trampo de júnior e aí realmente eu comecei a ser introduzido. Então, assim, aqui dentro, eu peguei o meu trampo em uma fábrica de software. Então, 2020, fevereiro de 2020 foi a época que eu realmente entrei aqui. E nessa época eu estava ganhando R$ 2.000. Como que eu fiz para ir de bolsista? Uma semi-experiência. Eu não tinha nem experiência no mercado para pegar a minha primeira vaga no Brasil. Simples. Em 2020, o mercado era muito diferente do que é hoje, mas os meios eles se mantêm os mesmos. Eu usava várias plataformas ali, Programatório, InfoJobs, Vagas.com, mandava trocentos currículos e nunca era achado. Eu nunca recebia muita proposta, na verdade eu recebia muita negativa ou um silêncio. Eu era totalmente ignorado. E aí eu comecei a conversar com muitos recrutadores e eles me falaram: Lucas, seu currículo está muito desconfigurado. Lucas, teu currículo ele não tem informações de qualidade, ele não tem palavras-chave. E aí eu comecei a ir atrás para estudar mais sobre isso. Quando eu fui atrás, eu me liguei duas coisas. A primeira é que tem currículos que os robôs que recebem o seu currículo na vaga, eles conseguem ler, e currículos que os robôs não conseguem ler. Esses robôs, eles se chamam ATS, beleza? E essa ATS, se você pesquisar no Google, por exemplo, o que que é uma ATS? Você vai ver aqui que a ATS ele se refere a Applicant Tracking System, que é um sistema de rastreamento de candidatos. Então, a vaga ela vai, nessa época eu descobri que a vaga, quando ela recebeu o meu currículo, ela ia fazer uma análise daquele currículo e ver se eu realmente tinha potencial para dar match naquela vaga. E o que estava acontecendo é que eu não conseguia mostrar esse potencial ali. Então, eu comecei a mapear, vim na aba de vagas aqui, por exemplo, e eu comecei a mapear quais os requisitos que as vagas pediam. Para isso, por exemplo, eu uso aqui dentro da mentoria, um prompt do ChatGPT, que você pode usar aí também a IA a seu favor, para fazer uma parada que eu chamo de regra das 10 vagas, tá? O que que é isso? A regra das 10 vagas, regra das 10 vagas. Nada mais é do que um mecanismo de IA que eu criei para que a gente conseguisse escanear pelo menos 50 vagas, e aí dessas 50 vagas ele tira ali os requisitos mais pedidos. Então, por exemplo, fiz uma regra das 10 vagas aqui para .NET. Ele foi nas vagas, varreu todos os requisitos e falou: olha, esses aqui são os mais presentes nas vagas em ordem decrescente. Então aqui eu tenho uma lista de nem mais nem menos do que o mercado está pedindo aqui para .NET, por exemplo. Para .NET. Aqui eu fiz, por exemplo, uma regra das 10 vagas para Ruby Full Stack com React. Ele varre todas as vagas de Ruby com React e me fala ali quais são os requisitos que estão sendo mais pedidos. Então, são pequenas técnicas ali que dão muito bom, e nessa época eu já vi que isso aqui tinha um potencial imenso. E aí o que que eu fiz? Fui atrás de fazer experiência. Quando eu comecei a ver, eu tinha nas minhas mãos ali uma lista exata do que o mercado estava pedindo, então eu precisava criar a mão na massa, criar experiência para mostrar às empresas que eu tinha aquela experiência, seja pelo meu currículo, ou seja pelo meu LinkedIn, ou seja em entrevistas. Eu precisava de mão na massa para conseguir me vender. Você não consegue vender uma experiência que você não tem. Então, eu comecei a
fazer projetos pessoais. Desses projetos pessoais, cara, saíram muitos projetos muito maneiros aqui. Aqui dentro eu tenho vários perfis, vários projetos também criados, que o que eu fazia? Eu pegava esses projetos, eu pegava os projetos que estão aqui no meu LinkedIn, no meu GitHub, perdão, que eu fazia os commits, que eu fazia as contribuições aqui. Você percebe que nesse ano que eu queria realmente entrar na minha vaga, que eu quis pegar a minha vaga e dar a entrada no mercado, eu fiz mais de 75 repositórios. Então, o que eu fazia? Eu pegava, fazia um repositório rápido, projetos rápidos, de 2 dias no máximo, que eu tinha as tecnologias que eram mais pedidas no mercado, e aí, dessas tecnologias, que eu usava o máximo dessas tecnologias no meu projeto, eu sabia que eu ia dar match com pelo menos ali 70%, 80% das vagas que tivessem ali, que tivessem vagas abertas para minha stack, que no caso era o Ruby. Cara, quando eu tenho experiência em requisitos que são mais pedidos hoje pelo mercado, é quase que você falar, olha, eu sou uma mina de ouro, empresas me contratem. Porque quando você faz esses projetos, você realmente vira um candidato de muito valor. E aí, cara, na época, eu comecei a fazer muito hackathon, tanto é que eu fazia projetos, por exemplo, para um projeto que eu trabalhava na época, que era o Ambit Code, eu fazia um freela lá dentro, criando artigos de programação. Fui chamado, por exemplo, por causa dos meus projetos que eu postava lá dentro do LinkedIn, para fazer uma aplicação lá para uma universidade do Sul, eu esqueci o nome, mas era o UFRGS, uma parada assim, eu me embolo nas letras lá, mas era a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, cara, fui chamado para desenvolver nessa época um sistema para lá também. Participei de hackathons do Globo.com, também venci hackathons lá dentro do Globo.com. Na época, criaram um mural entre 30 desenvolvedores, 35 desenvolvedores, e eu tava lá dentro dos 35, no Brasil inteiro que conseguiam. Então, cara, eu tinha que botar a mão na massa. E essa mão na massa, ela vinha com esses reconhecimentos. Então, tanto o reconhecimento de ser chamado para fazer mais freelas, quanto o reconhecimento de ser chamado para essas instituições aí para participar desses hackathons e conseguir fazer essa parada. Só que tudo isso aconteceu porque eu postava. Então eu comecei a postar aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar um projeto aqui. Esse projeto, por exemplo, do MSN. O MSN foi um dos projetos que eu criei exatamente para exercitar esse tipo de conceito. Então o que eu fazia, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Lucas Siqueira. Eu pegava um projeto, Windows Live Messenger, não vai achar. Tinder, não, também não vai achar. Ruby, botar Ruby aqui. Beleza, classificar por mais relevantes. Tá aqui. Cara, eu pegava esses projetos, deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu vou falando enquanto isso. Eu pegava os projetos e aí eu gravava vídeos deles, e desses vídeos eu postava aqui dentro do LinkedIn. E aí, quando uma empresa, ela vinha no meu perfil, ela olhava o meu projeto, ela olhava o meu portfólio dentro dos meus destaques, ele tem limite de 1 ano para fazer isso aqui, que pena, para mostrar os projetos. Mas quando eu postava um projeto aqui, por exemplo, como esse daqui, ó, vou ver aqui no meu perfil teste. Como esse projeto aqui, por exemplo, eu fazia um vídeo do projeto, falava ali quais tecnologias eu usei, que coincidentemente são as tecnologias que mais são usadas no mercado, e aí postava o projeto funcionando. Nada de código, nada de narração, o vídeo aqui é silencioso, ele só tem aqui alguns efeitos, mesmo que tinha no MSN, por exemplo, e em cima disso eu fiz vários projetos. Todo projeto que eu fazia, eu não só filmava, mas eu também vinha aqui no meu GitHub e fazia um README bem bonito para ele. Então aqui dentro, por exemplo, ia fazer um freela, ia fazer alguma coisa, fazer um README falando quais tecnologias que eu usei, postava alguns prints aqui do sistema. Hoje esse print aqui saiu do ar, mas a gente pode ver outros aqui, ó. Criava sistema para um tio, tia, alguém que está tentando fazer alguma coisa, criava de graça. Para quê? Para ter portfólio. Para ter o que vender na hora da entrevista. E o que vender o conteúdo para ser achado e ser chamado para as entrevistas também, tá? Pelos recrutadores. Então, cara, comecei a fazer o meu GitHub é minha casa. E aí, assim foi. 2020, 2021, eu passei o ano inteiro. Se você for dar uma olhada aqui, 2020 eu trabalhei em 75 mais 3 repositórios, 78. 2021 eu trabalhei em 20 mais 3 repositórios, 23 repositórios novos. E aí você muitas vezes chega e fala assim, mas não tem oportunidade para mim. Mas tá difícil o mercado. Quantos repositórios você fez esse ano? Quantos repositórios você fez no ano passado? Quanto de mão na massa você realmente fez? Quantos hackathons você participou? Mas eu não sei como participar, eu não sei criar um novo projeto. Pô, então pesquisa. Então aprende, pô. Pelo amor de Deus. Nós estamos em 2025, entrando em 2026, tem IA aí para te ajudar, tem tudo. Porra, tu quer tudo na mão, também fica difícil. Então, cara, hoje as empresas precisam de alguém que seja realmente autodidata, que vá atrás para procurar, para achar, para ir atrás de informação. E é isso que te diferencia ali de um programador mediano. Então, o que realmente foi a minha virada de jogo para eu conseguir pegar a minha vaga aqui foi exatamente isso. 2018,
Eu estava ali reclamando, não tem vaga, estou recebendo pouco, estou recebendo R$ 400 da bolsa. 2019, passei ali um ano inteiro reclamando também, tem pouco, estou recebendo pouco, não estou conseguindo achar oportunidade, mando um monte de currículo e não sou achado, não sou chamado, parará. Quando eu fui demitido, que na verdade fui demitido por causa da pandemia, né, que chegou, e aí, cara, fui convidado a me retirar, porque a faculdade não tinha verba para me pagar. Eu falei, bicho, tem que fazer a parada acontecer. E aí você vê a grande diferença de quem tem escolha e quem não tem escolha de fazer a parada acontecer. Então passei janeiro inteiro codando, fazendo repositório, fevereiro inteiro para ir pegar uma oportunidade e sair de 390 ali para zero, porque eu estava demitido, para assinar um contrato de 2.000. Daí para frente eu vi o grande potencial. Por quê? Porque além de fazer muito projeto, eu adicionava muitas palavras-chave no meu perfil. Então eu seguia muito as dicas dos recrutadores e aí eu percebi que os recrutadores eles fazem uma parada chamada busca booleana para buscar um candidato. Então desde aquela época anunciar a vaga era muito caro. Desde aquela época, para um recrutador ele buscar um candidato e estar nas primeiras páginas da aba de vagas, as empresas pagam e muito caro para estar nessas primeiras páginas. Só que essas primeiras páginas são vagas realmente que não estão abertas. São geralmente vagas que estão ali só para angariar banco de candidatos. Então, o que eu fui fazer? Eu fui perguntar para os recrutadores como que eles faziam essas buscas e como que era todo o movimento para que eles conseguissem achar um novo candidato. E aí eles me mostraram uma parada que mudou toda a minha trajetória, que foi a busca booleana. Tá? Então, se, por exemplo, um recrutador ele quer alguém de Ruby e React, ele usa operadores booleanos para buscar pessoas e dessas pessoas o LinkedIn ele já faz essa ordenação ali para mostrar quais são os candidatos mais prováveis a conseguir preencher a vaga baseado no meu perfil como recrutador. Opa! E aí eu comecei a ir atrás do que eu precisava para estar no topo. E aí eu descobri que para que você esteja realmente no topo ali das buscas, você precisa de 5 requisitos principais para que você esteja lá em cima. O primeiro é o número de conexões mútuas. O segundo, quantidade de palavras-chave. O terceiro, se essas palavras-chave estão nas abas corretas. O quarto, a atividade do perfil. E o quinto, peso dessas palavras-chave. Beleza? Quando o LinkedIn ele faz essa ordenação aqui, ele leva todos esses conceitos para fazer essa ordenação. Então, pegar duas pessoas que têm a mesma quantidade de palavras-chave, tenha as palavras-chave nas abas principais, que são o quê? Título, aba sobre, experiências, projetos e competências, que são a maioria aqui das abas que esses perfis vão ser usados, depois de estudar múltiplas centenas de perfis ali durante todos esses anos, chegando aos milhares já. Cara, você vai ver que a maioria vai ser exatamente por essas abas, você tem ali essas 5 abas mapeadas, tá? Título, aba sobre experiências, projetos e competências. Quando você tem as palavras-chave aqui, e você tem peso dessas palavras-chave, são o quê? Recomendações, são as palavras-chave ligadas ali no máximo do perfil possível, então ligada na aba sobre, ligada aqui nas experiências, amarradas aqui na formação, em projetos, nas competências você tem ali um perfil forte no radar dos recrutadores, é uma parada que eu chamo de pilar de projeção. Aqui, ó, esses aqui. Quando você tem esses dois a mais, você tem o que eu chamo de pilar de expansão, que é você expandir o número o número de propostas, o número de visualização do seu perfil, o número de recebimento de visita de RH no teu perfil. Então, para que você realmente tenha um efeito uau ali do teu perfil, para que você tenha ali recrutadores, estando ali ano a ano, semana te ofertando oportunidades, e principalmente levando para entrevistas, que é o que importa, para aumentar a sua chance de você conseguir pegar a sua vaga, você precisa expandir esse radar. E essa expansão desse radar vem com postagens e principalmente mandando convites de RHs toda semana. Quando você tem esse fator de atividade e de mandando convites para RHs toda semana, sem convites, que é o limite máximo ali do LinkedIn, a não ser que você tenha uma conta muito iniciante, que aí ele permite um pouco mais, você começa a gerar esse fator aqui, ó, que é o número de ocorrência de pesquisa de resultado aumentar e a visualização de perfil aumentar também. Esses dois, eles só vão aumentar se você realmente fizer postagens. Não tem outro jeito. Então, quando a gente faz ali o pilar de projeção, que é todo o conceito de você fazer a regra das 10 vagas, sabe ali os requisitos que o mercado está pedindo para a sua stack? Beleza, então a gente vai colocar eles no seu perfil mais currículo, seguindo o mandamento do pilar de projeção, que é exatamente isso daqui. Fechou? Quando você coloca eles no seu perfil e coloca eles também no currículo, você começa a ser notado, você começa a passar pela ATS, beleza? Mas consegue suas primeiras entrevistas, acho que dá para entender, beleza? Quando você começa você faz isso aqui de uma forma certa, você não tem mais o problema de mandar trocentos currículos e não ser mais notado. E aí, cara, você coloca essas palavras-chave ali no seu perfil e começa a fazer projetos,
e postar esses projetos, você começa a ter mais visita. E aí, quando você soma isso a mandar conexões para RHs, mais especificamente tech recruiters, você realmente começa a explorar todo o potencial do LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social, ele não é uma plataforma de candidatura de vagas. E aí, quando eu me liguei nisso, quando eu comecei a fazer essa parada, consegui mapear tudo isso e, cara, eu comi toda a documentação do LinkedIn que possa existir na face da Terra e vi todos os vídeos que vocês têm aí no YouTube sobre LinkedIn, sobre algoritmo. Aí a parada começou a acontecer. Eu vou vir aqui para a aba de outras, que é mais fácil eu conseguir scrollar para baixo, porque se eu pesquisar propostas de Ruby, cara, são trocentas propostas nos últimos anos que eu venho recebendo. Então aqui, ó, só na aba de outras, eu tenho aqui propostas desde 2021, 2020. Ó, 14 de janeiro de 2021 é onde encerra a conta. Prioritárias, a gente consegue ir ainda mais para baixo. Então a minha primeira proposta foi ali em fevereiro de 2020. Quando eu tive essa proposta em fevereiro de 2020, eu comecei a me ligar o potencial que o LinkedIn era para eu conseguir pegar a minha vaga. E aí eu peguei a minha primeira vaga de júnior. Logo depois, 5 meses depois, eu fui chamado também pelo LinkedIn, tá? Também pelo LinkedIn, para conseguir ir para a Wine, trazendo, subindo para um cargo de pleno. Então, na época, eu estava recebendo ali R$ 2.000 como júnior, eu continuei o trabalho, você faz o perfil uma vez só, ele já fica ali para você. Você faz atividade ali, um post por semana, toda semana vai mandando convites para o recrutador e aí é uma bola de neve. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a receber muita proposta. E aí, uma dessas propostas foi para trabalhar na Wine, graças a toda essa metodologia, que é a metodologia que eu chamo da metodologia da Operação Código de Ouro, tanto pela de projeção quanto pela de expansão. E aí, cara, conseguindo ali uma dessas entrevistas passar para a Wine, ganhando quase o dobro do que eu ganhava, que era de 2.000 a 3.500, que eu fui receber, aí eu falei, cara, agora eu vou transicionar para uma vaga gringa. Comecei a fazer muito projeto, dei um gás mesmo, 2020, 2021, foi muito projeto, muito repositório, muita coisa codada, mostrando, fazendo vídeo, mostrando os projetos que eu estava trabalhando, postando, adicionando recrutadores, indo a todas as entrevistas que chegavam até mim, que eu via que dava para ter fit ali, mandava o meu currículo. E aí, quando isso aconteceu, eu fui nessa pegada, não foi fácil, tá? Foram mais de 80 entrevistas daqui até a Shift, que foi um ano depois. Então, 2020 eu estava como júnior, 2021 já estava passando a minha vaga internacional. Mas por quê? Exatamente por causa desse movimento. Quando eu fui para a minha primeira vaga internacional, a entrevista em si ela não foi difícil, ela foi muito mais tranquila. Por quê? Porque a empresa ela já tinha tudo o que eu podia entregar. Ela tinha ali a prova que eu sei fazer projetos, ela tinha ali a prova que eu tenho experiência, porque eu sempre estava postando projetos. Ela tinha a prova ali que, cara, o meu LinkedIn era muito bem escrito, tinha resultado, tinha o que eu tinha agregado em outras empresas, e aí não foi difícil para mim passar, porque eu não fui muito perguntado. A empresa ela já tinha todos os dados, eu só fui para a entrevista quase que confirmar o que eu consigo entregar. Então as perguntas foram fáceis. Quando você tem esse fenômeno, você entende que a sua entrevista, você começa a passar nela muito antes de você realmente ir para a entrevista. Muita gente acha que o jogo de você passar numa vaga gringa é fazer muito lead code, é fazer muito hacker rank, é você treinar muito, é você ter que passar na entrevista, parará, parará. E aí o que acontece? Ela tem que fazer 100, 200 entrevistas para conseguir passar numa vaga gringa se ela aguentar fazer isso. Mas ela faz esse número, às vezes essa pessoa é uma desenvolvedora ou é um desenvolvedor muito melhor do que eu. Só que ela foi muito mais perguntada. Ele foi muito mais perguntado. E aí, por ser muito mais perguntado, ele tem mais risco de cair na casca de banana, de escorregar, de responder alguma coisa errada. Então, quando eu faço esse fenômeno, e quando eu faço isso com os meus alunos aqui de dentro da operação, a gente consegue não ser tão perguntado, não sendo tão perguntado, fazendo algumas técnicas de entrevista ali, de resposta, sabendo o que o recrutador quer ouvir, eu consigo fazer com que eles passem de uma maneira muito mais fácil. E aí a gente vê realmente o jogo. Quando eu assinei esse contrato aqui da Shift, os meus primeiros salários ali, eu saí de um salário ali de R$ 3.500, aqui PJ, para ir para um salário de, vou mostrar aqui ao vivo para vocês, até hoje foram R$ 650.000 recebidos, convertidos aqui, mas meus primeiros salários, isso só nesse gateway, tá? Porque teve uma época que eu saí, fiquei 2 anos fora e depois voltei. Mas o meu primeiro salário, que caiu em janeiro de 2022, eu assinei o contrato em novembro. Em dezembro, eu comecei a trabalhar. Dia 5 de dezembro, eu comecei a trabalhar. Em janeiro, caiu o primeiro salário. Foi 3.500. Então, eu ganhava ali uma média de 3.500 a 4.400, $4.200 ali, ó. Ficava entre 3.500 e 4.400, não mais do que isso. 6 meses depois, eu renovei meu contrato e foi para 4.800 a 5.200 dólares ali, como júnior ainda. Então, tinha um ano que eu tinha entrado no mercado. Então, cara, o que vai. Eu vejo muita gente no mercado, eu tô fazendo esse vídeo porque eu vejo muita gente no mercado falando que, olha, não tem oportunidade, que a parte do inglês é muito difícil, que você precisa ser um mestre no inglês, parará, parará, e não é. Você precisa saber
o que as entrevistas elas vão te perguntar. Você precisa saber o que você vai ser perguntado. A partir do momento que você sabe o que você vai ser perguntado, você sabe exatamente o que responder. Se você sabe o que responder, é só você decorar, chegar lá e replicar. Então hoje, vou mostrar para vocês um documento aqui, ó. Hoje eu tenho mapeado, por exemplo, aqui, ó, perguntas mais frequentes nas entrevistas. Eu tenho mapeado, por exemplo, esse documento que eu fiquei anos mapeando sobre as perguntas mais prováveis de cair e como responder e qual é a etapa que você vai receber, por exemplo. Então tem várias perguntas, tem aqui, RH etapa 1, Hiring Manager, parará, deixa eu mostrar. Pergunta de Hiring Manager, você disse que trabalhou na empresa X, me fala mais sobre a experiência que você teve lá. Pô, se é uma etapa de Hiring Manager, então quão a fundo você vai? Se é uma etapa de RH, será que ela tem consciência do que é um controlador, do que é um model, do que é uma API? Ou ela só está indo fazer a entrevista para bater os requisitos? E é aí que geralmente muita gente se perde. Se é uma entrevista de hiring manager, quão a fundo você pode ir e como que você mostra as suas experiências para conseguir bater a expectativa do hiring manager. Se é uma entrevista técnica, às vezes que tipo de pergunta você vai receber para que você consiga ali, cara, mandar bem, entendeu? Perguntas muito pegadinhas aqui, ó, quais são os seus pontos fortes? Me diga 3 pontos fortes, me diga 3 pontos fracos. Que pontos fracos você pode falar ali que não vão te comprometer na hora da entrevista, que não vai anular a tua vaga? Como você se vê em 5 anos, em 10 anos? Como você ficou sabendo da sua vaga? Por que você saiu do seu último emprego? Por que você está procurando um novo emprego? Parecem perguntas similares, mas são perguntas diferentes. E aí, quando a gente entende isso, o porquê de cada pergunta e como responder, a gente vê o real potencial e como que você pode passar. Beleza? Aqui dentro eu tenho um projeto de mentoria, por exemplo, que, cara, tem os modelos de currículos validados aqui, que centenas de desenvolvedores são aprovados. A gente tem uma comunidade também no Telegram, uma comunidade no Discord, tem aulas ao vivo ali para que você consiga tirar suas dúvidas e a gente vai abrir uma baita oportunidade de você fazer parte dessa metodologia validada, de uma comunidade, uma mentoria, lista com mais de 4.000 RHs contratando agora, na Black Friday. Então a gente vai abrir essa oportunidade para vocês dentro da Black Friday e eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Se esse conteúdo ele tá somando valor para você, principalmente você tá aprendendo, tá somando ali no teu roadmap, se inscreve aqui embaixo se você quiser fazer parte dessa promoção, entrar na oferta de Black, receber ela para fazer parte da Operação Código de Ouro, do programa de mentoria. Cara, é só clicar aqui embaixo no link aqui na descrição, beleza? Mas vamos lá, continuar. Quando eu assinei esse primeiro contrato, em um ano, cara, a gente precisa saber várias coisas. Principalmente, pô, quanto que paga de imposto, como que você vai assinar o contrato, cuidados que você tem que ter. E uma coisa muito importante para que você consiga ali se localizar e ter um contexto melhor, é que depois que você faz isso aqui, é claro, você tem as perguntas mais frequentes ali, o treino de entrevista para que você passe, quando você pega a vaga, não é o final. Você não ganhou. Ou seja, muita gente assimila a vitória de você pegar uma vaga gringa com você assinar o contrato. Mas quando você assina um contrato, você não necessariamente ganhou. Você não pegou a sua vaga. E você pode estar entrando numa roubada. Nessas múltiplas centenas ali de desenvolvedores, o que a gente já viu aqui dentro da operação que eu consigo compartilhar com você, para você tomar muito cuidado assim que você pegar o contrato na mão, antes de você assinar. Primeiro, dá uma olhada se tem férias explícitas no seu contrato. Na operação, a gente tem algumas aulas ali que eu consigo abrir o contrato para vocês, tá? Então, aqui dentro, no pós-aprovação, a gente tem aqui algumas aulas falando para vocês sobre como que é a assinatura de contrato, mostrando os contratos aqui dentro e tal. Como isso aqui é uma live no YouTube, é um vídeo no YouTube, eu não consigo fazer isso de uma forma explícita, porque eu posso cair na parte de privacidade dos dados, tá? Isso pode me gerar um problema. Mas o que eu posso falar para você é que dos contratos que eu já assinei, você tem que ter férias explícitas no seu contrato, ou seja, tem que estar lá. Depois de um ano, você vai tirar férias, um mês de férias, ou duas sprints de 15 dias nas férias. Tem que estar lá. Ou é uma semana dividido em 4 vezes ali durante o ano. Tem que estar lá, para você não acabar numa cilada de ter que ficar trabalhando direto e a folga ser insuficiente, depois você está sobrecarregado. Segunda coisa, salário tem que estar no contrato, assim como os benefícios. Ah, Lucas, pô, eu peguei aqui um contrato que não tem salário no contrato. Vou assinar logo porque a empolgação é grande, já quero trabalhar, senão eu posso perder a oportunidade. Olha só, é muito melhor você perder a oportunidade do que você cair numa roubada. Eu já vi algumas pessoas, graças a Deus, os alunos aqui nunca tiveram esse problema em si, mas se você não tem salário ali dentro do contrato, você pode, uma determinada hora, que receber uma notificação da empresa que eles não têm dinheiro para te pagar e eles não vão mais pagar. E aí, como é que você contesta? Se não tem nada falando sobre salário dentro do contrato. Então, assim, você tem que ter todo o respaldo legal para que você consiga ali se proteger. Outra coisa que você tem que ter, por exemplo, é a questão de renovação de contrato. A renovação ela é automática
ela vence determinada época para depois as duas partes acordarem sobre renovação. Então isso também tem que ser explícito. O que que eu já vi? Uma determinada empresa, um determinado colega chegou e falou assim para mim: "Lucas, passei na minha vaga gringa", isso na época que eu estava na faculdade ainda. Aliás, a minha vaga eu peguei também dentro da faculdade, tá? Então, se você está cursando hoje ainda, a faculdade não é problema. Eu peguei minha vaga gringa em 2021, me formei no final de 2022, quase começo de 2023, em sistemas. E aí esse determinado colega da faculdade chegou para mim e falou assim: "Cara, recebi uma proposta tal para ir para uma empresa gringa, ganhar em dólar, pô, muito maneiro". E aí eu falei: "Pô, legal". Assina um contrato, pô, maneiro. Na época ele assinou um contrato de $25 a hora também. E aí ele assinou e foi comunicar à empresa dele, no Brasil. Falar: "Olha, pessoal, tô saindo, eu recebi um contrato muito bom, parará, parará. Não quero nenhuma oferta para vocês cobrirem, eu vou para essa nova empresa". Quando ele foi comunicar isso na empresa, a empresa falou assim: "Ó, nada disso. Tu tem que ficar aqui, porque no teu contrato está lá que se você não, se chega a parte da renovação e você concorda em renovar, você tem que trabalhar um ano inteiro. Se você romper o contrato antes do vencimento, você tem que pagar uma multa". Na época a multa, eu não lembro quanto era, se era 60.000, 50.000, 40.000, mas era uma multa estratosférica, assim, nas dezenas de milhares de reais que ele tinha que pagar. E ele não tinha esse dinheiro. Ele não tinha esse dinheiro para cumprir com a multa. E ele falou: "Não, eu vou sair", a empresa: "Tá bom, então a gente vai entrar com processo contra você. Fala lá para sua empresa que você não vai assinar com eles, fala que você se enganou, parará, e volta para cá com o rabo entre as pernas". Cara, isso é uma situação muito complicada. Posteriormente ele entrou com processo, acabou ganhando, a causa, mas, é um estresse que você não precisa passar. Isso poderia tudo ser, esclarecido se você tivesse cláusulas de renovação de contrato, tomasse cuidado com renovações automáticas, principalmente nas entrelinhas de multas na renovação, tá? Então, muito cuidado com isso. E por último, mas não menos importante, tá? A gente falou de férias, a gente falou de salário, a gente falou de renovação, mas principalmente a gente tem que ter aqui a parte de benefícios também, tá? Se você vai receber de Gympass, se você vai ser contratado CLT, PJ, o que for, você tem que estar explícito aqui, tem que estar aqui bem claro aqui dentro, para que a empresa ela cite ali como que vai ser o seu regime, mas você precisa ter noção disso aqui. Assim como stock options. Ah, não, você vai receber porcentagem anual de lucro. Beleza. Então, tem que estar dentro do contrato. Tudo isso tem que estar lá para que você não caia em pegadinha. Tudo isso tem que estar lá, porque eu já vi muita gente, mas muita gente sofrer com isso aqui. Um golpe muito grande, por exemplo, que estava rolando alguns anos atrás, era as empresas portuguesas irem lá te oferecerem uma imigração. Eles pagam tudo, tarará, beleza. Quando você vai, eles te pagam um salário abaixo do mercado, e aí você fica amarrado no contrato com base numa cláusula de renovação de contrato. Se você quiser romper, você tem que pagar uma multa. Mais ou menos como o meu amigo ali, ele sofreu aqui dentro do Brasil. E aí, cara, se você tá num país estrangeiro já, tá recebendo pouco, não consegue se manter, quer um aumento, quer ir para outra empresa, você não pode, eles vão te dar uma multa e aí vão te deportar depois ainda e você vem para o Brasil com uma multa em euros ainda. Então, cara, muito, muito complicado. Infelizmente, essas coisas vêm com a experiência, você acaba. Você só consegue ver isso realmente com skin in the game, tá? Ou seja, você passando por isso, ou seja, você ajudando outras pessoas. Ao longo desses anos ali, já são 5, 6 anos ali já estudando algoritmo, dando palestra sobre LinkedIn, ajudando, cara, múltiplas centenas de pessoas. A gente já teve mais de 300 membros ali só de vaga BR gringa aqui dentro da operação, que pegaram a vaga, que, cara, assinaram contratos ali absurdos. Sempre é um contrato absurdo quando a gente fala de vaga gringa, mas BR é um pouco mais singelo, mesmo assim a nossa média ali é que você consiga assinar um contrato de mais R$ 3.800, além do que você ganha hoje. Então, se você está ganhando ali R$ 2.000, você assina um contrato ali de uma média de 5.800, cara, é absurdo. E o programa é foda, cara, o programa é foda, a gente tem tudo. A gente tem suporte para inglês, a gente tem a parte de currículo, a gente tem a parte de busca de vagas, a gente tem IAs aqui para construir o seu perfil, gerador de queries para busca booleana. Ah, Lucas, porra, eu quero pegar uma vaga ali em Java. Beleza. A gente vai, não tô achando vaga de Java. Você vai marcar aqui Java, Java Backend, talvez. Vou botar aqui Java Backend, quero uma vaga internacional de júnior. Ele já vai gerar as queries ali para você. A gente vem aqui dentro do LinkedIn, cola, e aí lá nas aulas tá explicando tudo, como que você vai se candidatar nessas vagas, os modos, o que você vai mandar no currículo, na mensagem de apresentação para conseguir cavar aquela entrevista melhor, parará. Mas, cara, só de você ter mais oportunidades, 19 minutos, 25 minutos, 32 minutos, 35 minutos, 55 minutos, e vagas realmente que você consegue se candidatar, são vagas reais que não tem quase nenhuma concorrência aqui. Tá? Então, o grande jogo aqui de dentro da operação
é você conseguir se candidatar, ser um dos primeiros a se candidatar, ter um currículo alinhado, saber ali o que colocar no perfil para ir para as entrevistas com a nossa AI, com toda a metodologia que eu te mostro aqui dentro, e tudo isso a gente vai te ofertar ali dentro no dia 3 de novembro. Então, se realmente aula de contabilidade, aula de imigração, pegando o green card aqui, cara, se você quer fazer parte disso, se você quer receber essa oportunidade, clica aqui embaixo, link na descrição, e eu te vejo lá no dia 3 de novembro. Se essa aula aqui fez sentido, cara, eu quis contar um pouco sobre como que eu faço, mas é o que eu aplico nos alunos também aqui, é o que dá certo para os alunos, há uns bons anos já, que isso já é validado, isso já dá certo. Você vai aplicar aí para você com certeza vai ter resultado, tá? Mas, cara, se isso aqui fez sentido para você, se foi um conteúdo de valor, eu não vejo ninguém falando sobre isso aqui dentro do YouTube, clica aqui embaixo, se inscreve e curte. Eu vou fazer uma série de vídeos falando mais sobre a minha experiência também, como assinei os contratos lá fora, como eu fiz a renovação de contrato, como subir dentro de uma empresa, os modelos de IA, tecnologias de IA que a gente usava lá fora também. Então, cara, se inscreve aqui embaixo para você receber todos os próximos vídeos, fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e até lá.